Hoje a gente vai ver o caso de uma moça que descobriu que estava sendo traída com 20 dias pós-parto. Lembrando que eu sou mãe, eu tive o Pedro esse ano, então esses assuntos pra mim, eles são muito chocantes, gente. Tipo, traição logo quando o bebê nasce ou durante a gravidez. Então vamos ver como ela descobriu e o que aconteceu, e eu quero sua opinião aqui nos comentários. Bora começar? Olá, meninos e meninas! Nós estamos aqui, galera, pra ver esse vídeo. Apareceu pra mim, apareceu parte 1, parte 2 dessa moça contando. Ela é bem assim, ó, ela vai falar. Eu só vi o comecinho, vou assistir tudo com vocês pra gente ter reações, assim, que só a gente pode ter no momento que a gente vê a primeira vez, sabe? E o que acontece, gente? Antes de continuarmos nosso vídeo, não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal, porque estamos aqui todos os dias sem falta, galera. E vê também se o sininho tá ativado, tá? E, galera, não esqueçam também de visitar minha loja online. Gente, eu vou disponibilizar um cupom especial pra vocês hoje. Minha loja é www.niale.com.br. Gente, lá na nossa loja, o que os clientes estão gostando mesmo são as toucas de cetim e os hobbies, mas principalmente os hobbies de cetim. O pessoal tá gostando bastante dos hobbies. Tem também touca longa de cetim. A touca longa, gente, ela ajuda nosso cabelo a não sofrer com encolhimento, ao mesmo tempo que mantém o day after. Então, galera, um cupom especial aqui na tela de 15%, gente. Então, aproveita só essa semana, cupom especial de 15% de desconto, que vai acumular com o desconto que já tá no site. Então, os produtos já estão com desconto. Tem kits promocionais. Usando o meu cupom que tá aqui na tela, você ganha 15% e acumula com os descontos que já estão liberados no site. Não perde a oportunidade, gente. Bora começar sem enrolação, vamos pro quadradinho. Como eu descobri que tava sendo traída com 20 dias pós-parto, parte 1. Ai, mas ela é tão bonita. Gente, muito obrigada, mas as bonitas também sofrem, as bonitas também são traídas, que foi no meu caso. Como eu falei no início do vídeo pra vocês, eu tinha 20 dias pós-parto, meu filho tinha apenas 20 dias de vida, né? Só pra deixar bem claro. Lembro como se fosse ontem. Foi uma bela de uma segunda-feira. Eu tinha vindo aqui pra casa da minha mãe. Nós iríamos passar o dia juntas e também iríamos levar o Ravi no pediatra. Passamos uma tarde maravilhosa. Inclusive, eu mandei os vídeos pra ele do nosso filho no pediatra, enquanto ele tava lá com o outro. Ao final da tarde, ele veio buscar a gente, levou pro apartamento. Chegando lá, o que ele fez? O que todo cara que trai faz? Vai pro banheiro. É isso, ficou lá horas e horas no banheiro. Mas deixou o celular no balcão. Detalhe, ele tinha 2 celulares, tá? Não era só um, não. E eu nunca tinha tido nenhuma insegurança em relação àquele celular. Mas naquele dia me veio uma intuição tão forte quando eu vi aquele celular em cima do balcão. Eu falei, meu Deus do céu, tira isso de mim. Tira isso de mim, eu não quero sentir isso. Mas não adiantava eu pedir isso pra Deus, sabe por quê? Porque ali naquele dia tinha um propósito. Ele queria que eu visse tudo o que eu vi. A gente tinha chegado no apartamento mais ou menos umas 6h30. E aí, como eu falei pra vocês, ele ficou no banheiro. Depois ele saiu e falou assim, você tá com fome? Eu falei, não. Aí ele, então eu vou dormir. Eu falei, beleza. E foi dormir. E nisso deu 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite. E nada dele levantar. É que o bonitinho tava tão cansado, gente. Por isso que ele não levantou, entendeu? Finalizei toda a rotina com o Ravi, tomei meu banho e deitei ao lado dele. Não consegui dormir naquela cama. Naquela noite eu não consegui dormir naquela cama. Fui pra sala, orei e consegui dormir finalmente. 2 horas da manhã. Ravizinho acordou, dei o TT, troquei fraldinha. Rotina de sempre da madrugada. 2h40 da manhã e nada de eu conseguir dormir. O Ravizinho já tinha voltado a dormir e eu lá acordada. Peguei a Bíblia, tá ali minha Bíblia, peguei minha Bíblia e falei, Senhor, me ajuda, eu preciso descansar, senão não vou dar conta de cuidar do meu filho. Eu preciso estar bem pra cuidar dele. E fiz minha oração. E orando, e orando, e orando. O Senhor me interrompeu. É aqui que começa, tá? Ó, vou me arrepiar. E ele fez eu olhar pra aquele bendito celular. Só de lembrar, eu tô arrepiada. Bum! Abri o celular. Dei um passo pra trás. E vi se ele tava dormindo. Ele tava dormindo ainda. Roncava, gente. Roncava. E eu falei assim, Senhor, me prepara. E aí, se vocês quiserem saber a parte 2 do vídeo, curte, comenta, compartilha com os amigos. Bom, gente, são tantas camadas, né? Primeiro, comportamento estranho. Segundo, gente, é que muita gente não concorda com isso que eu falo e tudo, eu super respeito cada um com o seu formato de relacionamento. Mas eu sou um livro aberto com o meu parceiro, com o Renan. Pra mim, não tem sentido eu colocar senha no meu celular e ele não saber. Eu tô falando de mim, eu não tô nem falando dele. Assim, ele tem que me dar a senha, sabe? Bem possessiva. Não, eu tô falando agora de mim. Por que eu esconderia a senha do Renan? Por que eu não falaria pra ele? Aí eu preciso ter minha privacidade, eu preciso ter minhas conversas. Conversa de quê? Com as minhas amigas?
Nada segredo, não. Porque se tem segredo é porque tem algo que ele não possa ver. Se tem algo que ele não possa ver, então eu estou fazendo alguma coisa de errado, né? De alguma forma eu estou fazendo alguma coisa que não agrada a ele. Porque para mim não faz sentido. Teve esse tipo de papo em 2015, 2016. Eu vi muita gente apoiando sobre privacidade no celular. Que o seu parceiro não deve ter acesso às suas coisas, nem você acesso às coisas dele. Não tenho nada a esconder. O Renan ele pode ter minha senha o quanto ele quiser. Abrir meu celular o quanto ele quiser. Qualquer mensagem, qualquer tudo. Abrir o histórico. Ele não faz. Ele não faz porque ele sabe também que não tem. Mas ele, se ele quiser, ele tem acesso. Porque para mim não faz sentido. O que eu tenho a esconder? Me conta, gente, por quê? Por que que os nossos parceiros não podem ter nossa senha e nós não podemos ter a senha dos nossos parceiros de celular? Lembro que no início do relacionamento, eu tinha muito medo do Renan me trair, de eu estar sendo enganada. Então, vários momentos desconfiada, eu pegava o celular para ver se ele estava conversando com alguma moça. E sim, vou falar que isso não é legal, mas o próprio Renan não me deu motivo. Tudo que eu olhava, tudo de conversa, tudo de qualquer coisa que viesse uma paranoiazinha na minha cabeça, tudo que eu abria não havia nada. Com o tempo, o sentimento de insegurança foi indo embora e eu fui então confiando. E a mesma coisa ele, no início às vezes ele olhava, às vezes, não era sempre, às vezes ele olhava aqui e ali, porque você às vezes está conhecendo a pessoa e você tem algumas inseguranças, né? Você às vezes não sabe muito bem com quem você está lidando, mas a coisa vai ficando clara com o tempo. Você pega a pessoa de surpresa, você abre do nada e a pessoa não tem reação nenhuma porque ela não tem nada a te esconder. Com o tempo, a insegurança vai indo embora e você vai vendo que as coisas são mais sólidas. Tá tudo bem. Então, com o tempo, hoje em dia, eu nem olho. Mas se eu quiser olhar, eu tenho a senha e tá tudo bem. Não é nada tirado de mim e nem tirado dele. Então, ela teve que olhar a senha, gente, pela digital. E aí eu te pergunto, eu não vou nem perguntar sobre seu parceiro, tá, gente? Mas eu vou perguntar assim para vocês. Qual é a privacidade que nós temos que o nosso parceiro não possa ver? Qual é a privacidade de uma conversa, de uma pesquisa, de um vídeo? Para eu entender mesmo. Porque como eu não tenho nem amigos que são assim e tudo, de verdade, muitas vezes eu não entendo por que nós não temos. E agora, e aí havia um grande sinal. Ela não tinha senha, ela teve que olhar e lá ela vai pegar a traição. Então, ele tinha um motivo para não dar a senha. Ele tinha um bom motivo para não dar a senha do celular dele, né? Agora, vamos ver a parte 2, depois que ela pega esse celular. Só que esse vídeo, gente, eu vou interromper um pouco mais, porque ela não vai ler as mensagens. E eu vou parar para ler junto com vocês, tá bom? Como que eu descobri que estava sendo traída com 20 dias pós-parto, parte 2. Ao abrir o WhatsApp, a primeira conversa que eu peguei foi essa. Ele dizendo que estava chegando na casa dela. Nem fui, estacionamento cheio. Fora a preguiça. Chegou bem? Não sei o que, cheguei. Ok, estou indo. Até então eu pensei, bom, ele está chegando na casa da cliente, até porque ele é técnico de internet, então, obviamente, ele vai pra casa das pessoas. Eu falo isso bem, mas no dia, gente, vou falar um negócio pra vocês, quase que eu morro, tá? Quando eu vi essa mensagem escrita, se quiser, passo aí amanhã pra te dar um cheiro no pescoço. Eu não sei o que, nem Deus nem o diabo me quis. Acho que perguntou se ela é solteira, alguma coisa assim. Que exagero. Amanhã eu vou estar trabalhando por aí em Ribeirão. Se quiser, passo aí amanhã para te dar um cheiro no pescoço. Nossa, tomei relaxante muscular. Porque a conversa, nada. Mas aqui já indica muita coisa. Mas não é verdade mesmo, gente? Um homem casado, ele não fica com muito assunto também. Que não sei o quê. Nem Deus nem o diabo quis. Não tem muito isso. E aí o cheiro no pescoço denunciou tudo, que tá rolando alguma coisa. A foto dessa compra ele mandou pra mim também, tá? Ele mandou pra mim. E na real, o que me pega aqui é que ele fala que não escolheu a pessoa certa dele ainda. Então eu era errada? Mas preciso ser forte pelo meu pai. Então a moça aqui tá abrindo o coração com ele. Você é novo, bonito, sozinho. Por qual motivo? Nossa, ela acha que ele é solteiro. Ou seja, essa moça aqui, ela nem tá assim, sabendo que tá lidando com um homem casado. Ela acha que tá conversando com um rapaz solteiro. Caramba, que dó dela também, né, gente? Não escolhi a minha pessoa certa ainda. Está difícil. Mulher com muitos filhos e tal. Quero uma para construir do zero. E mandou a foto das compras. E aí ela falou, o que me pegou foi aqui, não escolhi a minha pessoa certa ainda. E ela disse, eu não sou? O que acontece é que nesse desenho do que ele criou com essa moça, ela não existe. Ela não é uma escolha errada, ela não existe. Ele é solteiro, ele não escolheu a pessoa ainda. Porque se ele escolheu a pessoa certa, cadê a pessoa certa? É minha esposa. Não existe. Agora, se a moça soubesse que ele é casado e ele falasse, eu estou num casamento ruim, eu escolhi a pessoa errada, e eu estou muito infeliz no meu casamento, aí sim,
é ela a pessoa errada. Mas ela não existe dentro desse argumento aqui porque ele é um solteiro, né? É isso. Ah, entendi. Você que é o canalha e eu que sou errada. E se eu disser pra vocês que eu sei com quantas ele saiu ou com quantas ele conversou, eu tô mentindo. Mas que eu tenho um print de umas 6 mulheres eu tenho, tá? Só não posso falar os nomes aqui. Eu peguei conversas desde o dia 26 de dezembro. Eu tive meu filho dia 19 de fevereiro. E descobri a traição dia 11 de março. Olha isso. Ele falou que tinha me mandado embora do apartamento. Vamos ver. Mandei a mulher ir embora, ele disse pra moça. Faz um tempo que já estou só. Nossa, por que você não foi embora e deixou ela? Deixou ela no apartamento, no caso. KKK, não, eu que pago tudo. Comprei tudo pra dentro de casa. Se sou eu, você que vai embora. Ou seja, o papo deles aqui brincando é tipo, por que você não deixou a mulher no apartamento, pega o carro e você sai? Porque existe muito isso na hora de um divórcio, né, gente? Ou a mulher escolhe sair, ou se o homem ele quer terminar o relacionamento, ele não manda embora, ele sai. Normalmente quem quer terminar é a pessoa que pega as coisas e sai. Ela não manda embora. E é estranho isso, né? Você quer terminar, aí você pega e manda a pessoa embora. A não ser que seja um namoro em que o apartamento é seu, a pessoa veio morar com você, e você fala, pô, eu já estava aqui antes de você, é um namoro. Mas quando é um casamento e construiu tudo junto, como ele mesmo disse, construir do zero, normalmente quem quer terminar é quem pega as coisas e sai. Essa é normalmente é o que a gente mais vê. E é estranho ver um homem que quer terminar pegando a mulher, as malas e pá, sai daqui. É estranho. Inclusive, essa moça que acha que ele é solteiro devia prestar atenção nesses sinais. Porque ele flertando, ele ficando já com ela, ele já dá indícios. Na primeira briga, arrume suas malas e vaza da minha casa. E eu conheci homem assim. Mas eu vou comentar depois pro vídeo não ficar tão longo, gente. Isso no dia 26 de dezembro. Calma que a tendência é só piorar, tá? Aqui é 8 de fevereiro, nesse dia eu estava grávida ainda e estava na casa dos meus pais, enquanto ele dizia que também estava nos pais. Detalhe, a mãe dele disse que ele estava realmente lá na casa dela, não sei como. Fui obrigada a ler isso aí. Tá, Ai, mas meu aí, Deus. O que ela foi obrigada a ler? Foi obrigada a ler. Tá bom, fica aí na frente. Vou na rua. Estou aqui. Cadê você? Chegou? Sim. Eu estou com seu cheiro aqui. Sim, até da sua baba. Que nojo. Mesmo que você seja solteiro, falar isso aqui é meu... Que nojo. Credo. Fui obrigada a ler isso aí. Tá, mas aí, o que você fez? Simplesmente tomei um banho gelado. Ajuda, viu? Enquanto eu estava lá tomando banho, ele me chamou. Amor, o Ravi acordou. Naquele momento eu queria gritar com ele, eu queria xingar, eu queria falar tudo que estava engasgado. Mas sabe o que eu fiz? Eu pedi pro Senhor a sabedoria. E ó, me silenciei. Tatuagem não significa nada. Ele tem a tatuagem com meu nome na virilha dele. E ele me traiu do mesmo jeito. Então aqui já ela filmou o dia que ela descobriu, né? É até bom registrar. Inclusive, se eu não me engano, na hora que vier um processo dos bens, é até bom registrar de quem partiu a traição. Um negócio assim, né? O que acontece, gente? Ela falou assim, só que tá muito baixo o vídeo. Ela falou assim, ele tem uma tatuagem minha com meu nome na virilha. E ainda assim me traiu. Eu quero comentar sobre a galera que tatua nome de parceiro, parceira, namorado, namorada. Depois eu quero comentar isso com você. Vou deixar pro final pra não ficar tão longo. Pelo amor de Deus, quem é essa? Eu não reconheço. Assim que eu saí do banho, eu fiquei na sala com meu filho. E só aguardando o momento mesmo dele sair pra trabalhar, liguei pra minha mãe e ela foi me buscar. E essa sou eu, com o filho nos braços, voltando pra casa dos pais, decepcionada, chorando, sem perspectiva pra nada, acabada, como vocês podem ver. E ao chegar na casa da minha mãe, eu mandei um print pra ele, das conversas que eu tinha visto. E aí ele falou assim, o que você tá pensando? Falei, gatão, não tô pensando nada, eu vi tudo no seu celular. Não precisa se justificar, tá? Eu só não quero mais nada com você. Pra mim, acabou. E aí é onde começa o desespero, né? Que homem é assim. Homem, quando não tem a mulher aqui na palma da mão dele... me ligou, mandou mensagem, tentou se justificar. Dizia que estava arrependido, mas óbvio que eu não caí nesse papinho furado, né? Porque só se arrependeu porque eu descobri. Na mesma semana eu fui no salão, arrumei meu cabelo, eu fiz os meus cílios, eu desinchei. Que a decepção foi tão grande que eu desinchei, tá? Graças a Deus o meu leite não secou, que eu amamento no peito até hoje, meu filho tem 4 meses. E quando eu tava bonitona, ele veio aqui, trouxe
flores, veio de aliança, e eu lembro que eu disse assim pra ele: quando você me traiu, você estava usando aliança? Ele disse: não. Eu falei: portanto, não use mais. Que a decepção foi tão grande que eu desinchei, tá? Graças a Deus o meu leite não secou, que eu amamento no peito até hoje, meu filho tem 4 meses. E quando eu tava bonitona, ele veio aqui, trouxe flores, veio de aliança, e eu lembro que eu disse assim pra ele: quando você me traiu, você estava usando aliança? Ele disse: não. Eu falei: portanto, não use mais, não tem motivos pra você usar. Obviamente que eu tive muito apoio dos meus pais, que eu estou morando com eles agora, né? Tive apoio dos meus amigos, dos meus familiares, mas o maior apoio de todos que eu tenho na minha vida é de Deus na minha vida, é de Jesus, porque Ele está presente em todos os momentos, em todas essas fases que eu estou passando, só Ele está presente. E só Ele que está me dando toda essa força e essa coragem de vir aqui, me abrir com vocês, sem derramar um pingo de lágrima, porque antes eu não conseguia nem abrir a boca para falar sobre essa situação. Então, se você estiver passando por isso, tenha coragem, vá embora, pega essas coisas e vá embora. Jesus está com você, Deus está com você e nada vai te desamparar. Um beijo. Amém. Camadas e camadas e camadas e camadas. Olha, você já viu o comentário aqui da moça? Carla, eu passei exatamente pela mesma coisa. Antes de eu ler o comentário da menina, me dói muito quando toca no ponto gravidez, porque traição não é de hoje. Traição não é de hoje. Mas, assim, me toca muito quando você trai uma grávida, quando você trai no pós-parto. Nossa, cara, você foi frio, hein? Eu só não te desejo tudo de ruim porque eu sou de Jesus, entendeu? Porque, gente, quando eu engravidei e eu passei pelo puerpério, eu tive baby blue, que é um tipo de depressão, né? E eu me vi num momento muito delicado, muito sensível. Como eu disse pra vocês, fica até repetitivo. Sempre que eu falo de gravidez, eu falo sobre isso. Mas a mulher, ela fica fraca. O nosso corpo físico e mental fica fraco, porque foi tirado muito dele, acabou de sair o bebê, e assim, os órgãos estavam tudo apertado, a placenta na hora de sair machuca. Você pode gerar, isso, por conta disso, acaba gerando depressão. Lá pro 5º mês o cabelo começa a cair, fora. Mas assim, no próprio pós-parto, você tem que ter ali o puerpério e você tem que ter o resguardo de não ter relação sexual, porque o seu corpo está voltando, se recuperando, tanto a mulher de cesárea quanto o parto normal, principalmente por conta do colo, do útero e também por conta que a placenta saiu. O corpo tá machucado e você tá frágil, gente, você tá frágil. Você tá assim, cara, tentando entender o que tá acontecendo com você. E o seu parceiro, ele tá pensando, cara, em como ele pode ter prazer com alguém pra sair desse marasmo que é a vida. Isso, você tá lá muito machucada e é interessante que você tem que sair logo dessa situação, porque se jovem, bonita, se agora ele já te larga, não espere envelhecer ao lado dessa pessoa, porque ele vai te deixar na mão. Às vezes nem é idoso, né, gente? Às vezes você tá doente e precisa ali de cuidados do seu parceiro, mas seu parceiro não estará mais por você. Você agora não tem mais saúde e você precisa de uma ajuda, às vezes para levantar, às vezes para tomar um banho, e ao seu lado você construiu anos e anos do lado de uma pessoa que você sabia que não era de confiança. Você foi traída, você aceitou, você perdoou. E os sinais eram muito claros, vindos de Deus, esses sinais, de que não poderia montar e construir ao lado dessa pessoa, porque é um castelo de areia. Na primeira lapada pesada que você tomar, ele larga. Porque diante da gravidez, gente, do parto, ela nem tinha tido o bebê, ela estava só grávida, ela estava de barriga, ele já estava traindo. Ele já tinha largado mão. Cara, não espera adoecer do lado de uma pessoa dessa. Não espera envelhecer. Não espere passar um momento difícil, tipo financeiro, ao lado dessa pessoa. Ela larga, gente. Larga. E arruma uma mais nova. E aí você vai dizer para Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu tudo isso? Mas lá atrás, você teve sinais muito concretos de que era para largar, enquanto ainda havia força, ainda havia família para te dar um respaldo ali, entendeu? Te ajudar a se reerguer. Quando havia muito tempo, Deus já tinha mostrado a verdade. Mas a gente escolheu permanecer até a coisa feder feio e a gente agora não ter suporte. Mas Deus proverá, Deus nos sustentará, entendeu? Eu sou a favor do seguinte, pegou na primeira, cara, vai embora, gente, vai embora. O que acontece? Esse negócio de mandar a mulher pra fora de casa. Eu já conheci homem assim, um coleguinha meu, a gente era amigo quando a gente era adolescente, sempre conversava, tudo. Quando a gente cresceu, perdeu o contato, encontrei com a mãe dele no salão de beleza, a mãe dele contou toda a vida dele, que bom, maravilhoso. E a mãe dele contou que ele sempre estava
trocando de namorada. Ele tinha filho com 2 moças diferentes e ele sempre estava largando uma pela outra, largando uma pela outra. Sempre terminava com uma, quando o relacionamento saturava, coisa assim de mês, ele terminava, ele voltava com a ex. Saturou aqui, ele terminava e voltava. E ele sempre ficava na casa. Elas que pegavam as coisas delas, arrumavam as malas, pegava a criança e levava embora. O cara mandou você arrumar as malas, pegar a criança e sair pela porta, e depois você voltou e de novo, e de novo, e de novo. O que eu falo? Não tem o que dizer. Você está num ciclo vicioso que você aceitou essa situação de um cara que faz isso. E ele mesmo, ele entrou num conforto, porque ele sabe que você volta, ele sabe que a outra volta. Sempre que se cansa de uma, ele volta. Quando eu ouvi a história, eu fiquei incrédula, eu fiquei assim, nossa, isso existe? Eu fiquei assim, eu achava que era conto. Tipo assim, não, é muito underground isso aí, não pode ser que é real, deve ser conto. Lenda urbana, existe. Existe, minhas amigas. E se você aceita, o que a gente vai falar? É a sua vida. É chocante o que esse rapaz fez, mas ela fez certo. Ela deixou na mão de Deus, Deus revelou a verdade. Isso, Deus revelou a traição e as várias traições. Isso, se lá no namoro, antes de ter filho, Deus já não tinha revelado muita coisa, mas nós não estávamos prontos para ver. Porque, gente, quando a pessoa é desse nível, cara, o que mais tem é sinal. Nosso universo emanando sinais, falando assim para você, olha, daqui para frente é só para trás, tá bom? Eu não tô falando aqui que a culpa da traição é nossa, não. Quem traiu é ele. Mas nós temos a nossa responsabilidade é sempre enxergar a verdade. Doa o que doer, custe o que custar. Os sinais, eles estão aqui. É claro que tem homem que pega de surpresa, né? Tem mulher também. Gente, eu vi um caso de uma mulher que traiu grávida. Ela grávida, ela traiu o parceiro dela. Uma pessoa totalmente fora, né? Ela traiu grávida. Eu não tenho esse pique, gente. Tá grávida, o peso é tão grande da barriga, você não pensa nessas coisas. Tem mulher que também trai, gente. E aí vem também para esse homem. Não havia sinais de que ela poderia ter um tipo de surto durante a gravidez e não te respeitar e te trair e ficar interessada em... Havia sinais, porque normalmente, gente, lá ficando, tem sinais. Há sinais. Carla, eu passei exatamente a mesma coisa. Fui traída, né? Fui traída a gravidez toda. E descobri com 20 dias, nossa, 20 dias, tem uma coisa aqui nesses 20, né, gente? Crê Deus Pai. Da mesma forma que você. Hoje, meu filho tem 3 anos. Não foi fácil me reerguer, mas consegui. Me formei em mais de uma faculdade. Acabei de montar o meu consultório, mas também morei com os meus pais. Estava desempregada. Deus está contigo e irá te honrar. Confie no que eu estou falando. Me chame caso queira conversar. Nossa, é Carla também! O que está acontecendo? O universo tá mandando, várias Carlas. Gente, quem é Carla, manda um oi aí nos comentários, porque tem alguma coisa acontecendo com as Carlas. E aí, gente, o único assunto que eu deixei também aqui é a parte da tatuagem. Vou falar da tatuagem aqui, ó. Gente, muita gente que gosta de tatuagem acaba fazendo, da esposa, do filho, e ok. Mas não cai nesse papo de por que fez a tatuagem com o meu nome significa, não. Tem muita gente que é emocionada, empolgada. Ela, quando tá apaixonada por você, você é tudo, de tudo, de tudo. E aí, faz tatuagem com o nome, mas nada impede essa emoção. Na hora que apaga, vai buscar emoção em outro lugar. E tá com a sua tatuagem, tá lá com o seu nome. Porque uma coisa não tem nada a ver, parece ser uma atitude intensa, de paixão intensa, mas não necessariamente é um pilar realmente sólido. Porque fez a tatuagem significa que vai me respeitar. Não. Às vezes é emocionado, muito empolgado. Faz tatuagem assim a rodo. Tem de vários símbolos que lembram ex-namoradas. Às vezes não coloca nome, às vezes coloca um símbolo e você não sabe, mas está ligada à ex-ficante dele. Nem por isso está com ela. Entendeu? Uma pessoa emocionadíssima, marca o próprio corpo com coisas que ele não consegue manter, não consegue sustentar, não respeita a palavra, não respeita nem sequer o próprio corpo. Tem gente que tatua, eu tenho um amigo que tatuou a família, ficou bonito, tudo, não trai nem nada disso. Gosta de tatuagem e fez. Tem gente que é tranquila e faz, porque gosta. Agora, não se engane do porquê fez, não vai trair. Nada. O que eu mais vi. Eu tinha um casal que eu conheci, que os dois tinham tatuagem com o nome um do outro. Cara, se traía horrores os dois. Chegou a se bater, se agredir, se traía. Hoje em dia não estão mais juntos e lá.
com a tatuagem. Então, não cai nesse papo só porque tatuou, entendeu? Tem gente que sim, mas tem gente que não, tá? Então, é isso, gente. Essa foi a história da nossa amiga Carla, que sofreu essa traição. Eu achei, assim, cara, assustador, mas o vídeo dela bombou muito. E, assim, é legal porque ela deu a volta por cima. Vamos sair do quadradinho? Então, é isso, gente. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já passaram por uma história semelhante, já viram alguém passando por isso antes, uma traição na gravidez, uma traição no pós-parto, ou assim, um casamento que você acabou descobrindo a traição por mensagem. Mas me conta aqui se você já viu uma situação dessa, quero saber aqui nos comentários. Obrigado por terem assistido, não esqueça de se inscrever, apertar o sininho e beijo!